Indiscutivelmente, o livro com 7 selos descrito no 6º capítulo do Apocalipse é amplamente considerado como uma das partes mais desafiadoras e passíveis de interpretação do Apocalipse. Ao longo do tempo, diversas correntes interpretativas surgiram com o intuito de desvendar o conteúdo desse livro com os seus 7 selos. Neste vídeo, você verá a interpretação mais comum desta passagem bíblica. Nesse contexto, o livro que está escrito em ambos os lados e selado com 7 selos é amplamente considerado como uma representação simbólica abrangente de toda a história, desde a ascensão de Cristo ao céu até o seu esperado retorno glorioso. Essa interpretação, conhecida por sua abordagem historicista, é uma das vertentes mais antigas e tradicionais dentro do cristianismo. Grandes teólogos ao longo da história da Igreja têm defendido essa perspectiva, e ela é comumente adotada por correntes teológicas como o amilenismo, o pós-milenismo e o pré-milenismo histórico. Quando o Cordeiro abriu o primeiro selo, um ser na presença de Deus disse: "Venha." E apareceu um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tinha um arco e uma coroa, e saiu para vencer. Apocalipse capítulo 6, versículos 1 e 2. O cavalo branco e seu cavaleiro, de acordo com essa interpretação, são vistos como representações simbólicas de Cristo. A descrição que envolve a cor branca, a coroa e a aura de invencibilidade sugere inequivocamente a figura de Cristo. Além disso, a passagem em Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 16, oferece uma descrição ainda mais detalhada de Cristo, solidificando a conexão entre o cavaleiro do primeiro selo e o próprio Salvador. Essa abordagem ressoa com o tema central do Apocalipse, que é a vitória de Cristo e de sua Igreja sobre o mal e a adversidade. Dentro dessa interpretação, alguns destacam a figura de Cristo como o foco principal, enquanto outros enfatizam o papel fundamental do Evangelho. É importante notar que Cristo é aquele que abre os selos, e após sua exaltação, a disseminação triunfante do Evangelho em todo o mundo se torna possível. Essas abordagens, no entanto, estão intrinsecamente entrelaçadas, já que o triunfo do Evangelho não pode ser dissociado da própria figura de Cristo. Ambas as perspectivas têm base bíblica sólida e, em última análise, refletem a inseparável conexão entre o aspecto vitorioso do Evangelho e a figura de Cristo na mensagem do Apocalipse. Outro ser na presença de Deus disse: "Venha!" e apareceu um cavalo vermelho. Seu cavaleiro tinha uma espada e causou lutas entre as pessoas. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. O cavalo vermelho, acompanhado de seu cavaleiro, de acordo com essa interpretação, é simbolizado como uma representação da perseguição constante que o povo de Deus enfrenta ao longo da história. A trajetória da Igreja tem sido marcada por inúmeras adversidades e perseguições, que remontam ao período em que o livro do Apocalipse foi escrito. Desde os primeiros dias da Igreja, quando enfrentou perseguições, até os dias atuais, a história da Igreja é permeada por desafios semelhantes. Isso se manifesta de maneira física em regiões como o Oriente Médio e em países onde a pregação do Evangelho é restrita, bem como de maneira moral em várias partes do mundo. Essa interpretação destaca a resiliência da Igreja ao longo dos séculos, enfrentando oposição e perseguição de várias formas, mas permanecendo firme em sua fé. A cor vermelha do cavalo evoca a ideia de derramamento de sangue e sofrimento, refletindo a realidade de muitos mártires e cristãos perseguidos ao longo da história. No entanto, a Igreja continua a crescer e a difundir a mensagem do Evangelho, mesmo diante das adversidades, o que reforça a compreensão
de que as perseguições não podem impedir a propagação da fé cristã. O terceiro ser disse: venha, e um cavalo preto surgiu. O cavaleiro segurava uma balança, e uma voz declarou o preço alto da comida nessa época. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. O cavalo preto, juntamente com seu cavaleiro, é interpretado como um símbolo representativo da pobreza, opressão e corrupção, sendo essencialmente a consequência do cavalo vermelho anterior. Este selo evoca a ideia de um padrão de injustiça disseminado e de dificuldades financeiras que permeiam o mundo como um todo. No entanto, muitos estudiosos concordam que essa representação do cavalo preto é particularmente relevante para os cristãos. Eles enfrentaram situações em que a injustiça e a corrupção os levaram à pobreza, e isso se tornou evidente na época em que o Apocalipse foi originalmente escrito. Na era em que o Apocalipse foi registrado, os cristãos que se recusavam a prestar culto ao imperador romano enfrentavam perseguições substanciais. Além de serem impedidos de realizar transações financeiras, muitos tiveram seus bens apreendidos como uma forma de opressão e punição. Esta interpretação sugere que o cavalo preto e seu cavaleiro simbolizam o desafio constante que os cristãos enfrentaram para manter sua integridade espiritual e recusar a corrupção, mesmo quando confrontados com a adversidade financeira e a opressão. Em resumo, o cavalo preto e sua relação com a injustiça econômica e a perseguição dos cristãos refletem um tema recorrente de resistência e fidelidade diante das adversidades. A interpretação desse selo ressalta a mensagem de que, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras, a fé e a integridade espiritual dos crentes não podem ser corrompidas. O quarto ser disse: venha, e veio a morte montada em um cavalo amarelo, seguidos pelo Hades. Eles mataram um quarto da população da terra de várias maneiras. Apocalipse capítulo 6, versículos 7 e 8. O cavalo amarelo, acompanhado pelo seu cavaleiro, é interpretado como um simbolismo da morte e dos seus agentes, que incluem a guerra, representada pela espada, a fome, a pestilência e as feras selvagens. Esse selo é amplamente visto como uma representação das calamidades universais que afetam tanto a Igreja quanto a humanidade como um todo. Nessa interpretação, o cavalo amarelo evoca uma imagem sombria, marcada pela morte e pela destruição. A guerra, a fome, as doenças e as bestas feras representam uma série de desafios que, ao longo da história, têm causado sofrimento generalizado. A Igreja e a humanidade em geral enfrentam essas provações, que podem ser físicas, espirituais e morais. Esse selo ressalta a ideia de que a adversidade e as tragédias são uma parte intrínseca da condição humana e da jornada espiritual. No entanto, a interpretação também sugere que, embora enfrentem desafios e sofrimentos, a Igreja e os indivíduos podem encontrar força e esperança em sua fé para superar essas dificuldades e alcançar a redenção. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos como eles. Apocalipse capítulo 6, versículos 9 a 11. Neste quinto selo, João experimenta uma mudança de cenário em sua visão. Em vez de se concentrar na terra, ele é transportado simbolicamente para o céu.
Anteriormente, João testemunhou os efeitos dos eventos celestiais na terra, mas agora ele contempla as implicações no céu daquilo que ocorre na terra. Nessa visão, João é conduzido a um altar onde as almas dos mártires, que sacrificaram suas vidas em nome da sua fé, são representadas de forma simbólica como ofertas sacrificiais. Cada uma dessas almas martirizadas é vestida com túnicas brancas, simbolizando atributos como justiça, pureza, santidade e alegria. Descansam, aguardando o cumprimento de um número específico de mártires. A concepção subjacente a essa visão sugere que, à medida que cada mártir se junta a esse grupo, a contagem se aproxima de sua conclusão. Quando o último mártir for sacrificado em nome da fé, se abrirá o caminho para a vinda do dia do Senhor. É fundamental compreender que essas almas não permanecem inconscientes, mas estão plenamente conscientes e atentas. Seu clamor não busca vingança pessoal, mas sim anseia pela justiça divina. Este clamor, representado pelo quinto selo, ecoa as experiências da Igreja, que ao longo da história tem enfrentado perseguições e martírios. Essas almas clamam não apenas por si mesmas, mas também em nome de todos aqueles que sofreram por sua fé, aguardando o momento em que a justiça divina prevalecerá. Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono e da ira do Cordeiro. Apocalipse capítulo 6, versículos 12 a 17. O sexto selo apresenta o que é conhecido como o dia da ira do Cordeiro. Esse é o dia do juízo, um momento inevitável, no qual ninguém escapará das consequências de suas ações. João utiliza simbolismo para representar esse evento, descrevendo o universo como se estivesse sendo completamente abalado. Nesse cenário aterrador, a humanidade não busca refúgio das circunstâncias assustadoras, mas sim tenta se esconder da ira divina. É notável que diante desse juízo iminente, as pessoas buscarão a morte física como uma forma de escapar do sofrimento, mas isso não as poupará das consequências da chamada segunda morte. Essa segunda morte é uma metáfora para a separação eterna da presença de Deus e a condenação espiritual. É importante observar que essa visão do sexto selo destaca que todas as classes sociais e tipos de pessoas comparecerão diante do julgamento divino. Ninguém está isento desse evento de magnitude cósmica, e todos serão confrontados com a necessidade de prestar contas por suas ações diante de Deus. O sexto selo, portanto, retrata um momento de julgamento que transcende as barreiras sociais, enfatizando a universalidade desse evento na visão apocalíptica de João. Antes da abertura do sétimo selo, ocorre um interlúdio que oferece uma perspectiva alternativa sobre os eventos descritos no capítulo 6. Isso significa que não estamos lidando com uma sequência estritamente cronológica de eventos, mas sim com uma exploração mais profunda do mesmo acontecimento a partir de uma nova ótica. Nessa visão, João percebe que todos os elementos estão preparados para que o juízo de Deus seja desencadeado. No entanto, o que impede que isso ocorra é a selagem dos eleitos. Essa selagem dos eleitos é um paralelo ao conceito anterior, observado no capítulo anterior, em que o número de mártires deveria ser completado antes que a consumação ocorresse. Nesse contexto, a volta de Cristo é intrinsecamente ligada ao término desse processo de selagem, indicando que quando todos os eleitos estiverem selados, Cristo retornará. O capítulo 6 termina retratando o grande temor que assola os ímpios, diante da iminência do juízo que os aguarda.
Já o capítulo 7 conclui com uma visão contraposta, destacando a imensa alegria e a glorificação dos redimidos no momento da segunda vinda de Cristo. Esses capítulos são reflexos simbólicos da dualidade entre o terror que envolve os ímpios e a alegria exuberante dos fiéis, à medida que se desenrolam os eventos apocalípticos. Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, durante meia hora houve silêncio no céu. 7 anjos receberam trombetas e outro anjo colocou um incensário com as orações dos santos junto do altar. O anjo encheu o incensário com fogo do altar e o lançou sobre a terra. Houve outro terremoto, trovões, relâmpagos e vozes. Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5. O sétimo selo marca o início da sequência das 7 trombetas, que não seguem uma ordem cronológica estrita, mas sim uma nova perspectiva dos mesmos eventos. Isso nos recorda que o livro do Apocalipse é organizado em 7 sessões paralelas e progressivas, abrangendo desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Cada vez que a narrativa é revisitada, ela se aprofunda, tornando as cenas mais claras e impactantes. Em resumo, os selos retratam o sofrimento da igreja sob perseguição pelo mundo, enquanto as trombetas mostram o sofrimento do mundo, em resposta às orações da igreja. Essa dualidade de perspectivas ressalta o intricado relacionamento entre a igreja e o mundo em meio aos eventos apocalípticos, evidenciando como a oração e a fé da igreja desencadeiam respostas significativas e muitas vezes dramáticas no cenário global. Essa abordagem complementar entre selos e trombetas enriquece nossa compreensão dos eventos apocalípticos e sua conexão com a fé e a ação da igreja. Os Cavaleiros do Apocalipse têm intrigado e inspirado gerações de leitores, teólogos e estudiosos ao longo dos séculos. Esses 4 cavaleiros, montando cavalos branco, vermelho, preto e amarelo, representam temas fundamentais que permeiam a narrativa apocalíptica e a mensagem teológica do livro. Eles são frequentemente associados a eventos históricos, movimentos sociais ou à condição humana em várias fases da história. Embora haja múltiplas interpretações, é importante destacar que esses símbolos não se limitam a uma única interpretação ou evento específico, mas, em vez disso, são altamente adaptáveis e revelam uma riqueza de significado que transcende o tempo e o contexto.